Olá, eu vou tentar falar para vocês, de maneira bem breve, sucinta, alguns elementos, algumas características da chamada logoterapia. A logoterapia é uma abordagem, pode ser chamada também de terapia centrada no sentido, ou algumas pessoas chamam de terapia dos sentidos da vida. Ela foi criada por Viktor Emil Frankl, um psiquiatra de Viena que passou por alguns campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl já havia desenvolvido um pouco daquela que seria considerada a terceira escola de Viena, né? Junto com a escola da psicanálise de Freud, a escola de Adler, e a terceira escola então seria a logoterapia. Nos campos de concentração, Viktor Frankl notou que aquelas pessoas que tinham uma razão, um motivo, algo para realizar fora dos campos de concentração, reencontrar a família, terminar uma obra, um trabalho, como ele tinha o objetivo de reencontrar a sua esposa e os seus familiares, e além disso continuar falando, desenvolvendo a logoterapia, essas pessoas normalmente tinham uma espécie de um fator protetivo para suportar os absurdos ou o sofrimento dentro de um campo de concentração. Imediatamente ele lembrou de uma frase do filósofo Friedrich Nietzsche que diz: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Ele via aí, na verdade, um dos fundamentos da logoterapia. Viktor Frankl afirmava que o homem tinha uma dimensão psíquica, uma dimensão física, fisiológica, uma dimensão social, mas para além dessas três dimensões também havia uma outra dimensão que ele chamou de noética. A dimensão noética é aquela de onde emanam as angústias fundamentais do ser humano, ou seja, de onde nós viemos, quem somos nós, para onde nós vamos. Essa dimensão noética, portanto, responde por aquilo que Frankl chama de vontade de sentir. Para a logoterapia, nós encontramos sentidos na vida, realizando, portanto, valores. O que vem a ser valores? Justamente por a gente ter uma vida finita, eventualmente, quando nós estamos diante de escolhas, a gente pondera, a gente pesa quais são as escolhas que a gente está fazendo, dentre as possibilidades que a gente tem, quais são as melhores escolhas. A gente pode dizer que a gente está falando de valores, né? umas escolhas melhores que as outras. Né? E Viktor Frankl fala que basicamente a gente encontra sentido, plenitude na nossa vida de três formas: realizando valores criativos, valores vivenciais e valores atitudinais. Valores criativos são aqueles valores pelos quais você encontra sentidos na sua vida, criando algo, realizando algo. São as pequenas ou grandes coisas significativas para você. É a realização daquelas coisas pelas quais você sente que tem o dom para realizar. Valores vivenciais são aqueles valores relacionados às vivências. Então, eu posso encontrar sentido na minha vida vivenciando, experimentando algo, me relacionando com alguém, através da amizade, através do amor à minha comunidade, seja na minha doação para causas coletivas, por exemplo. E existe uma outra terceira categoria de valores que ele chama de valores atitudinais. Atitudinais que se referem à atitude. Para Viktor Frankl, tem três coisas na vida que a gente sempre vai encontrar. Ele chama de tríade trágica, formada basicamente por dor, culpa e morte. Mais cedo ou mais tarde na sua vida, você, se ainda não se deparou, você fatalmente vai se deparar com essas situações em que a gente se encontra diante de um sofrimento. E existe ainda a possibilidade de você, se já não vivenciou, vir a vivenciar momentos em que se sente culpado, em função de escolhas equivocadas que você tenha tomado na sua vida. E existe ainda sempre a possibilidade de você estar diante de situações de morte, seja a sua própria morte, seja a morte de alguém, seja também a morte de um projeto, de um ideal, de um empreendimento. Valores atitudinais nos revelam também a possibilidade de ser livre em qualquer situação. Podemos não ter nada para fazer diante de um sofrimento, da dor, da culpa e da morte, por exemplo.
mas a gente sempre pode escolher a nossa atitude diante desses acontecimentos na nossa vida. Em psicoterapia, essa visão de mundo vai então fundamentar uma abordagem que se direciona ou estimula a pessoa a reencontrar os sentidos na sua vida, estimulando a sua reflexão sobre qual o sentido daquilo que eu estou prestes a fazer, ou que eu acabei de fazer, ou daquilo que me aconteceu, e, sobretudo, qual a minha postura e para onde eu decido encaminhar minha vida a partir e para além desses acontecimentos. Essa abordagem, portanto, fundamenta um modo de olhar para a nossa existência, por isso ela também é chamada de análise existencial, que vai se debruçar sobre aspectos relacionados à liberdade humana e, consequentemente, à responsabilidade. Pelo simples fato de que estamos fazendo escolhas a todo momento, mesmo diante daquelas coisas que não escolhemos na nossa vida, seja uma doença, seja um transtorno, até mesmo psicológico, seja a morte de alguém, seja um sofrimento pelo qual estamos passando, a gente sempre está fazendo escolhas. A maneira como encaramos essas dificuldades, esses sofrimentos, é um ato de liberdade humana. Porém, a liberdade sempre, uma vez que eu elejo entre as possibilidades, eu elejo uma e decido agir naquela direção, toda escolha implica em renúncias, toda escolha implica também em consequência, em assumir as consequências dessa escolha. Portanto, junto com a liberdade, existe sempre a responsabilidade por essas escolhas. Daí porque é muito importante que a gente pare para pensar e para refletir o que nós estamos fazendo nesse exato momento, ou o que podemos fazer. E muito mais do que isso, já que a vida é curta e finita, o que nós devemos fazer. Pare para pensar.